Esta é a Nova Zelândia, um dos países mais bonitos do mundo. Além das paisagens pitorescas, muita beleza se deve à sua extrema remoticidade. Ela costuma ser excluída de muitos mapas mundiais e tem população pequena, de 5,3 milhões de pessoas. Essas pessoas têm alto padrão de vida, boa educação, governo estável, acesso à saúde e cultura igualitária. Apesar de parecer atraente em folhetos turísticos, isso trouxe consequências inesperadas para uma economia nacional já bastante singular. Os neozelandeses veem seu país, que muitos consideram um paraíso, mas estão indo embora. A partir de uma população já pequena, a Nova Zelândia tem uma das maiores taxas de imigração do mundo, com a maioria deles fazendo apenas o curto salto até aqui para a Austrália. Mais de 10% da população da Nova Zelândia atualmente vive na Austrália. Isso também não é um problema pequeno. Em alguns casos, há praticamente o mesmo número de pessoas deixando a Nova Zelândia, proporcionalmente, quanto há de pessoas saindo de países do terceiro mundo envolvidos em conflitos ativos. E a questão é, por quê? Para piorar a situação, a maior parte desse êxodo é composta por trabalhadores altamente produtivos, bem no início de suas carreiras. A população ainda cresce, mas isso ocorre sobretudo devido à imigração para substituir trabalhadores qualificados que saem, o que gera novos problemas e dificulta ainda mais a solução da questão. Além disso, a Nova Zelândia enfrenta o problema oposto do outro lado. Um certo grupo de australianos está invadindo a Nova Zelândia e fazendo o que os australianos sabem fazer de melhor. O que faz a economia da Nova Zelândia ser única? Quais problemas levam tantos neozelandeses a deixar o país? E, finalmente, por que tem sido tão difícil reverter essa tendência? A economia da Nova Zelândia é caracterizada por ser pequena e muito remota. Ela tem aproximadamente a mesma população total da cidade de Sydney, logo ali do outro lado do mar, aqui na Austrália. E mesmo aqui na Austrália, nós não somos exatamente conhecidos por ter uma população enorme. Mas isso é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. É uma maldição porque criar indústrias globais na Nova Zelândia é muito difícil, já que tudo pode ser feito mais barato, em maior escala e mais perto das rotas na Ásia. Isso não vale só para indústrias tradicionais. Serviços financeiros costumam ser uma exportação importante de países avançados como este. Mas por que fazer transações bancárias internacionais em Auckland, se Singapura está mais perto dos principais centros comerciais e é mais integrada ao sistema financeiro global para as necessidades empresariais? Mesmo quem busca serviços financeiros para esta região encontra Sydney próxima, como moeda mais reconhecida e maior mercado. As relações políticas entre Austrália e Nova Zelândia são tão próximas que empresas internacionais podem operar na Nova Zelândia a partir da Austrália. Essa proximidade é algo extremamente importante, então mantenha isso em mente. A questão é que, na verdade, as únicas indústrias que operam na Nova Zelândia são aquelas que realmente precisam estar lá. Turismo, finanças e serviços locais, além de operações marítimas regionais, têm seu papel. Vale lembrar que a população é pequena, dispensando muitos grandes serviços. Uma análise detalhada da divisão dessas indústrias vai esclarecer melhor esses problemas. Uma área de destaque é a agricultura. A Nova Zelândia é um dos países agrícolas mais produtivos do mundo, algo raro para uma economia tão avançada. O canal Roser, ou Russer, o cara do castor, já analisou isso profundamente, então não vou repetir aqui. Mas a questão é que a Nova Zelândia transformou a agricultura, que normalmente é um setor explorado por países de baixa renda, e usou suas terras incrivelmente férteis, fontes abundantes de água e tecnologias modernas para produzir commodities de exportação valiosas que são muito competitivas na economia global, especialmente ali do lado, na Ásia, que tem muita gente para alimentar. Isso é bom, mas a maioria dos neozelandeses urbanos bem educados não está ansiosa para trabalhar em fazendas. Mesmo assim, há poucos empregos lá. As fazendas na Nova Zelândia estão entre as mais valiosas do mundo por hectare porque são extremamente férteis. E por estarem no hemisfério sul, podem produzir alimentos fora de época para os mercados muito maiores do hemisfério norte. Mas, quando as pessoas estão gastando tanto em suas terras agrícolas, faz sentido também investir nos melhores equipamentos, o que significa que a maioria dessas operações é altamente mecanizada e requer relativamente pouca mão de obra humana. Então,
O que sobra? Bem, de longe, as maiores indústrias do país estão todas centradas em torno da habitação. Vender casas, alugar casas, construir casas, financiar casas e governar a venda, o aluguel, a construção e o financiamento de todas essas casas juntos representam cerca de metade de toda a produção econômica do país. Isso gerou dois grandes problemas. Primeiro, o custo dessas casas. Como grande parte da economia depende de vender terrenos, não surpreende que este país remoto e pouco populoso tenha alguns dos imóveis mais caros do mundo. Para ser justo, o país adotou medidas para frear o mercado imobiliário, como proibir a compra de imóveis por estrangeiros. A ideia fazia sentido. Ao cortar uma fonte de demanda por imóveis, tudo mais permanecendo igual, os preços deveriam ter caído. Na prática, isso não mudou muito. Antes da proibição, estrangeiros eram só 3% dos compradores, e ela não impediu a principal demanda externa, os australianos. Austrália e Nova Zelândia são tão próximas que têm vários acordos tratando seus povos como um só, na maioria das vezes. Isso mostra que a proibição não atingia os australianos, principais compradores estrangeiros desde o início. As pessoas na Austrália, em média, têm muito dinheiro. E algo como uma casa de férias, ou até mesmo uma casa de aposentadoria, em lugares como Queenstown ou Auckland, é extremamente popular entre australianos ricos que querem viver em meio a belas paisagens sem que essas paisagens tentem ativamente matá-los. Investir na Nova Zelândia também é particularmente atraente, porque, mesmo que os preços das casas lá sejam extremamente altos, ainda assim, na maioria dos casos, são mais baixos do que nas principais cidades da Austrália. Além disso, pode ser muito eficiente em impostos. Quem compra imóveis paga o chamado Stamp Duty ao investir em propriedades na Austrália. A taxa é cerca de 3% do valor do imóvel paga à vista. Parece pouco, mas em um barraco vendido por 7 milhões de dólares faz diferença. A Nova Zelândia não tem essa taxa inicial, o que a torna uma alternativa atraente. Sim, a maior parte da demanda é interna, e nos últimos anos os preços caíram devido a políticas do governo que tornaram os imóveis menos vantajosos como investimento fiscal. As mudanças, como a proibição de investidores estrangeiros, não foram tão grandes, mas só a sinalização do governo de que agiria sobre os preços das casas já reduziu boa parte da euforia do mercado. Mesmo assim, os preços continuam sendo um problema, aqui mais do que em outros países, tornando a situação aparentemente simples, certo? Jovens da Nova Zelândia, que não conseguem começar a vida, lá estão se mudando para outros lugares. O problema com essa suposição é que mais da metade deles está saindo da frigideira para cair no fogo, que é a Austrália. Se quisessem só casas mais baratas, não escolheriam isso. O objetivo real é oportunidade. As únicas indústrias na Nova Zelândia são aquelas que realmente precisam estar lá, o que significa que, a menos que as pessoas queiram trabalhar na agricultura ou em empregos de alguma forma ligados ao mercado imobiliário local, simplesmente há mais oportunidades nas grandes cidades australianas. Agora, isso por si só não é tão incomum. Profissões mais especializadas, naturalmente, tendem a gravitar em direção a grandes centros comerciais. Empregos como curador de belas artes, pesquisador de alto nível ou gerente sênior geralmente não existem em pequenas cidades do interior. Simplesmente não há demanda suficiente para sustentar essas funções em centros comerciais menores, então, naturalmente, elas tendem a se concentrar nas grandes cidades. O que torna a Nova Zelândia tão única, porém, é que as grandes cidades para onde todos esses empregos estão migrando ficam em outro país. A fuga de cérebros como essa também não é algo exclusivo, mas normalmente não afeta tanto países de alta renda assim. E, novamente, o motivo disso acontecer com a Nova Zelândia é sua proximidade com a Austrália. Basicamente, as relações legais e políticas entre esses países são semelhantes às da União Europeia. Pessoas dos dois lados do Mar da Tasmânia podem viver, trabalhar e comprar imóveis em ambos os países, com poucas restrições, facilitando a saída dos neozelandeses. Também vale mencionar que as oportunidades de educação geralmente são mais abundantes nas grandes cidades da Austrália. Temos mais universidades grandes e tratamos estudantes da Nova Zelândia como locais em relação a taxas e até empréstimos estudantis do governo para alguns neozelandeses que atendem aos requisitos de residência. Como um exemplo um pouco anedótico,
Quando minha parceira foi para a faculdade de medicina, cerca de metade dos estudantes do ano dela eram da Nova Zelândia, porque simplesmente havia mais vagas disponíveis para esse tipo de estudo na Austrália. Além disso, a mudança entre a Nova Zelândia e a Austrália é, sem dúvida, mais fácil do que as pessoas se mudando dentro da União Europeia, porque ambas as populações aqui falam inglês como primeira língua e culturalmente somos extremamente próximos. Não é algo que economistas ou demógrafos gostem de abordar de forma muito aberta. Mas a realidade é que um neozelandês vivendo na Austrália não vai atrair a mesma animosidade quando comparado a migrantes vindos de outros países. Então, é isso. O motivo de tantos neozelandeses estarem deixando a Nova Zelândia é porque é realmente fácil. E para a maioria dos jovens profissionais, as cidades australianas são apenas um pouco mais atraentes. Apesar de simples, reverter os efeitos dessa dinâmica será muito difícil. Hoje, quase 600 mil neozelandeses vivem na Austrália, mais de 10% da população da Nova Zelândia. Cerca de 90 mil australianos fizeram o caminho inverso, mas geralmente são mais velhos, aposentados e financeiramente independentes, sem grande participação no mercado de trabalho. Para compensar a perda de todos esses jovens trabalhadores, a Nova Zelândia teve que preencher essas lacunas, principalmente com imigração para apoiar sua população envelhecida. Os argumentos pró e contra a migração qualificada são numerosos, extensos e até um pouco tediosos. A maioria das pessoas já formou sua opinião sobre o assunto. E, obviamente, a economia é apenas uma parte da discussão. Mas, no caso da Nova Zelândia, é novamente um pouco diferente, porque sim, eles trouxeram novos imigrantes, principalmente dos grandes centros populacionais da Ásia, para substituir as pessoas que estão saindo. Mas a questão é que muitos dos que migraram para lá também estão indo embora. E para onde vão? Principalmente para a Austrália. Isso deu à Nova Zelândia uma certa reputação de ser uma porta dos fundos para cidades importantes como Sydney e Melbourne. Solicitar visto de trabalho, residência permanente e cidadania na Nova Zelândia é fácil, pois o país precisa manter sua força de trabalho. Mas uma vez que alguém consegue isso, pode simplesmente se mudar para a Austrália também. Um cidadão neozelandês de primeira geração também vai ser menos apegado a um país em que passou apenas alguns anos, se comparado com pessoas que nasceram e cresceram lá. A Nova Zelândia está virando uma casa de repouso cara para australianos ricos e neozelandeses, servidos por trabalhadores que só esperam a chance de ir para a Austrália. Ok, não é tão ruim, mas também não é bom. E isso levanta a questão, se a Nova Zelândia está perdendo tantas pessoas por causa desse relacionamento aberto com a Austrália, por que eles simplesmente não restringem essa relação? Seria muito difícil, especialmente do ponto de vista político. Lembre-se, 10% da população da Nova Zelândia mora hoje na Austrália, e como eleitores, não apoiarão políticas que dificultem sua vida. A maioria das pessoas geralmente apoia muito essa flexibilidade também, porque é bom para elas, mesmo que não seja necessariamente bom para o próprio país. Geopoliticamente, não seria tão fácil. Eu sei que já disse isso várias vezes neste vídeo, mas Austrália e Nova Zelândia realmente formaram os países mais amigáveis do mundo. Há também o impacto econômico. Perder tantos jovens trabalhadores é ruim, mas muitos deles não saem definitivamente. Muitos retornam depois com habilidades adquiridas na Austrália e trazem dinheiro, que pode ser reinvestido na economia local. As soluções reais vão ser medidas mais bem pensadas apenas para tornar a Nova Zelândia mais atraente para os jovens trabalhadores. Agora, é claro, oferecer bons empregos e reduzir os custos relativos à moradia é mais fácil falar do que fazer. Mas eles têm algumas vantagens. Uma relação dívida e PIB relativamente baixa significa que o governo tem uma certa margem de manobra para implementar grandes mudanças, se algum dia achar necessário. E além de tudo isso, é um lugar maravilhoso para se viver. Eles vendem vistos dourados para bilionários e casas milionárias à beira do lago para aposentados australianos porque o país é seguro, estável, limpo e pitoresco. Isso pode soar vago no campo da economia, mas realmente faz diferença. E enquanto eles tiverem isso, sempre terão uma longa fila de pessoas à sua porta. Mesmo na Austrália, que causa problemas ao nosso priminho do outro lado do mar, dependemos desses fatores intangíveis mais do que admitimos.